Sabe quando a história por trás de um filme é tão sinistra quanto a que a gente vê na tela? Pois é, esse é exatamente o caso de Invocação do Mal. Então, bora mergulhar nessa para entender como um projeto que parecia amaldiçoado virou um fenômeno global. Para começar, o filme tinha um orçamento, digamos, modesto para Hollywood, 20 milhões de dólares. Um valor que colocava ele mais na categoria de um projeto de terror mediano, sabe? Sem nenhuma grande ambição de ser um blockbuster. Só que aí, o que aconteceu foi uma loucura. O filme arrecadou mais de 319 milhões de dólares no mundo todo. Para um filme de terror com esse orçamento, isso não foi só impressionante. Foi tipo um terremoto na indústria. E aí fica a pergunta, né? Como que um filme baseado em eventos supostamente reais, que ficou na gaveta por décadas, conseguiu essa conexão tão poderosa com o público a ponto de se tornar um marco do gênero? Bom, para a gente entender o filme, a gente precisa voltar lá no começo. E a origem dele não está numa sala de roteiristas em Hollywood, não. Está nos arquivos de casos de um casal bem peculiar. No centro de tudo isso estão Ed e Lorraine Warren. Eles eram, assim, figuras super conhecidas no mundo paranormal, famosos por investigar alguns dos casos de assombração mais notórios que existem. E eram eles que tinham a chave para essa história toda. A história específica que deu origem à Invocação do Mal foi da família Perron. O projeto só começou a andar de verdade quando o próprio Ed Warren resolveu compartilhar uma fita de áudio desse caso com um produtor de cinema. E a reação do produtor ao ouvir a gravação com a matriarca da família Perron? Nossa, a experiência foi tão perturbadora que ele sacou na hora que ali tinha uma história que precisava ser contada. Não importava o que acontecesse. Só que ter uma história poderosa nas mãos não era suficiente. O projeto estava prestes a entrar no que a indústria chama de inferno do desenvolvimento. É basicamente um limbo de produção de onde a maioria dos filmes nunca consegue sair. E esse durou quase 2 décadas. Olha, a jornada foi sofrida. O produtor pegou a fita lá no começo dos anos 90 e daí pra frente foram quase 14 anos de não dos estúdios. Chegou até acordos que foram pro lixo, uma guerra de lances com 6 estúdios que não deu em nada. Foi só em novembro de 2009, quase 20 anos depois de tudo começar, que a New Line Cinema finalmente resolveu apostar na ideia. Ok, depois dessa luta toda, o projeto finalmente tinha uma casa. Mas para que o filme funcionasse de verdade, a equipe criativa precisava tomar uma decisão que iria, sabe, destravar todo o potencial da história. E a grande virada de chave foi essa aqui. Os roteiristas Chad e Carrie Hayes tiveram uma sacada genial. Em vez de contar a história só pelo ponto de vista da família aterrorizada, eles decidiram mudar o foco para a perspectiva dos investigadores, os Warren. Cara, e essa mudança foi simplesmente brilhante, porque de repente não era só mais um filme de casa mal-assombrada. Vendo os eventos pelos olhos dos Warren, o público não estava só sentindo o medo, estava acompanhando uma investigação. Isso deu um ar de autoridade que deixou o terror muito mais crível, sabe? E o fato deles terem consultado a própria Lorraine Warren para pegar os detalhes só aprofundou essa sensação de autenticidade. Com o roteiro finalmente no caminho certo, a última peça desse quebra-cabeça se encaixou. Chamaram James Wan, já uma lenda do terror por causa de Jogos Mortais e Sobrenatural. Ele era simplesmente a escolha perfeita para pegar aquele roteiro e transformar numa experiência de puro terror no cinema. Pronto, com a equipe dos sonhos e uma história que foi cozinhada por 20 anos, o filme estava finalmente pronto para ser lançado, e a recompensa por toda essa espera foi gigantesca. O filme não foi só um sucesso de público, a crítica também amou. Ele conseguiu 86% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que, para um filme de terror, é algo raríssimo, já que o gênero geralmente divide muitas opiniões. Muitos críticos, como os do The Washington Post, elogiaram a habilidade do filme em ser assustador e muito bem construído. Um ponto que todo mundo destacou foi a atuação de Patrick Wilson e Vera Farmiga, que deram um peso e uma credibilidade para a história, segurando a narrativa, mesmo nos momentos mais sobrenaturais. Mas claro, não foi unanimidade. Teve gente, como na crítica da Connecticut Mag, que achou tudo uma grande bobagem, com atuações exageradas. É aquela coisa, né? Terror é um gênero muito subjetivo. Só que, no fim das contas, gostando ou não, o impacto do filme é inegável. Não foi só um sucesso de bilheteria. Invocação do Mal foi a primeira pedra de um universo cinematográfico que hoje vale bilhões. Consequências, spin-offs como Annabelle e a Freira. Um único filme não apenas assustou o público, mas redefiniu o que um filme de terror poderia ser para toda uma nova geração. Isso tudo nos leva à pergunta final, né?
Qual é o ingrediente secreto que transforma uma história de fantasma que a gente já viu tantas vezes num fenômeno cultural? Foi a base na história real? A mudança de perspectiva no roteiro? Ou a direção magistral? Talvez a resposta seja a combinação de todos esses elementos, criando uma tempestade perfeita de medo que nos assombra até hoje.